Salve, salve família vascaína, tô na área para mais um vídeo. Se você está chegando pela primeira vez aqui e não me conhece, muito prazer, meu nome é Eduardo Júnior, tá vendo esse sininho aí, ó? Ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações. Esse botãozinho vermelho aí embaixo também, de se inscreva. Então, se inscreva no canal que a gente está com a meta inicial de chegar a 1000 inscritos, eu conto com a sua ajuda. E uma outra coisa que ajuda bastante também é você deixar seu like no vídeo, que ajuda a gente aí a divulgar nossos vídeos na plataforma do YouTube e compartilhe os vídeos nos seus grupos de WhatsApp, Telegram que falam de Vasco e nas suas redes sociais. Então hoje eu vim trazer um tema interessante aqui, eu estou aqui com o site da Net Vasco aberto, que ele está falando aqui, ó, Vasco diversifica autores de gol e diminui dependência de Germancano. E aqui ele mostra alguns números, né, referente aos gols do Vasco na temporada. Aqui ele fala, Peck fez 5, Thiago Reis 3, Galaz e Marquinhos Gabriel 2, Andrei, Cano, Carlinhos e Zeca 1, né? E o que acontece? Já na temporada 2020, o Cano fez 24 gols, os segundo colocados tiveram apenas 4 gols. Então, assim, pelos números iniciais da temporada do Vasco, né? Inclusive a gente tá vendo nas redes sociais, né? As pessoas falando que o Vasco não evoluiu, que a evolução foi zero, né? E o pessoal reclamando bastante. Eu acredito que muito mais se deve pelo que aconteceu nas eleições, né? Então é natural a tolerância do torcedor ser menor e o torcedor de repente expor uma opinião de forma mais emocional do que racional, pelo fato que ele queria ver o candidato que realmente venceu nas urnas, né? Candidato que apresentou um projeto para a torcida gostou do projeto dele, né? O quadro social também gostou, não é à toa que ele ganhou nas urnas e infelizmente aconteceu aquela bagunça lá nas eleições. Então, diante disso, acredito eu que as opiniões estão sendo dadas, né, de forma um pouco emocional. Se a gente analisar de forma racional e a gente pegar principalmente o rendimento do Vasco nas 10 últimas partidas finais do Campeonato Brasileiro e comparar, né, com o rendimento do time agora, você percebe claramente que houve uma evolução sim, né? A gente via partidas aí no final do Campeonato Brasileiro que o Vasco finalizava 12 vezes a gol, 12 vezes, o Vasco finalizava 12 vezes na partida e não acertava uma no gol. O Vasco não tinha triangulação ofensiva, não tinha ultrapassagem de laterais na linha de fundo, que nem, por exemplo, o Caio Tenório está fazendo, né? Aquela jogada, por exemplo, se eu não me engano, foi no gol do Thiago Reis contra o Bangu, né, que o João Pedro pegou a bola, tabelou com o Matias Galaza, recebeu na frente, levantou a cabeça, lançou em profundidade para a passagem do Caio Tenório, que foi na linha de fundo, cruzou para trás, o Thiago Reis só tocou pro gol. E no final no Campeonato Brasileiro, quantas jogadas nós vimos daquele tipo ali, né? Então isso mostra uma evolução. Se a gente pegar alguns números aí dessas partidas recentes, claro que em termos de resultados, né, tá muito aquém do que a gente esperava, né? O Vasco, no Campeonato Carioca, independente do time que tiver, não pode ficar fora das semifinais e finais, não pode, isso é fato. Então, em termos de resultados, realmente está muito ruim, mas fazendo uma comparação, né, do time de 2020 que terminou a temporada 2020 com esse, que não mudou muita coisa, claro que vieram algumas peças aí, mas não mudou tanto assim, mas eu vejo sim uma evolução e está sendo comprovado com os números aqui. Foi como a matéria falou, existe uma diversificação maior de jogadas, tanto pela esquerda quanto pela direita. Claro, isso depende muito das características de cada jogador. Por exemplo, a característica do Caio Tenório é de ir na linha de fundo, né? Ele tem essa velocidade, tem essa por característica, buscar a linha de fundo e cruzar. Já o Zeca não, o Zeca já tem uma característica de puxar para o meio, chutar para o gol, ou puxar para o meio e fazer uma jogada por dentro. Então abre o corredor, deixa aberto o corredor para o ponta que estiver jogando. Enfim, vai encaixando as características de cada jogador ali. Mas houve sim, principalmente na parte ofensiva, houve sim uma mudança, na minha humilde opinião, uma mudança grande aí. Se a gente analisar o time que terminou o Campeonato Brasileiro de 2020, não se saía jogada praticamente nenhuma pelas pontas. Não saía jogada nenhuma, era só pegava na bola, toque para trás. Pega na bola, toque para trás. Aí ficava
os zagueiros trocando passes entre si, e ficava os zagueiros com os laterais com os volantes, aí ia na frente e voltava, não sei o que, a criação era quase zero, o Cano mal tocava na bola e sofria muito por causa disso, e mesmo assim conseguiu fazer gols, né? Mesmo com a extrema dificuldade que o Vasco tinha na criação. Para esse time agora aí que está sendo montado, já houve uma evolução nesse sentido. Uma coisa que eu percebi também, inclusive diz aqui na reportagem, que eu fiquei até um pouquinho preocupado, o fato do Cano estar participando mais das jogadas, né? Saindo mais da área para puxar a marcação e abrir espaço para quem vem de trás. Pô, isso é ótimo, isso é legal, que ele está se movimentando mais. Mas me preocupa porque ele é um centroavante com um poder de finalização altíssimo, né? Um poder de finalização altíssimo, que precisa, às vezes, de um toque ou 2 toques na bola no máximo para converter a jogada em gol, né? E a gente sabe que na Série B nós vamos ter jogos muito difíceis, vamos jogar contra times bastante retrancados, né? Que vão jogar por uma bola, e às vezes o jogo vai estar muito difícil ali, e numa oportunidade, né? Com o Cano perto do gol, essa oportunidade cresce as chances absurdamente de sair o gol a favor do Vasco, né? E ele saindo da área, mais da área, né, pode ocasionar um esforço físico maior e de repente vai acontecer situações ali que vão buscar, vão fazer um cruzamento para a área, vão buscar o centroavante e ele não vai estar lá, vai estar um pouquinho mais atrás porque ele saiu para jogar. Então isso me preocupa um pouquinho, acho que ele deveria ficar mais próximo lá do gol possível para a gente poder ter essa vantagem competitiva aí do alto poder de finalização que ele tem, né? Tivemos aí uma evolução, principalmente os atacantes de lado de campo, chegaram atacantes de lado de campo com um nível de produtividade maior, mesmo que estejam em momentos ruins na carreira, como por exemplo o próprio Morato, o próprio Léo Jabá. Eu já fiz vídeos analisando eles, né? O Léo Jabá vem de uma contusão, está um tempinho parado, mas é um bom jogador. O Morato também, para a realidade do Vasco hoje, tem vaga também no elenco, é um bom jogador também, já apresentou rendimento em certo momento da carreira. Eu acho que uma das características que eu estou percebendo nesse Alexandre Pássaro, né, e nas contratações, é que o Vasco, por mais que não sejam as contratações ideais que a gente queira para o Vasco, né, contratação ideal para o Vasco, por exemplo, é Everton Ribeiro, né, Bruno Henrique, são jogadores de peso, né, do peso condizente com a nossa história. Infelizmente, o nosso momento financeiro não permite fazer isso, mas eu percebi que os jogadores que estão chegando têm por característica jogadores que já apresentaram um rendimento, né, já apresentaram um rendimento, assim, uma qualidade comprovada, né, num passado não muito distante ou num passado distante, né, diferente de você trazer jogadores que ninguém conhece, que não apresentaram um rendimento, né, condizente, e que saíram do país e que ninguém conhecia e voltaram para tentar, né, ter uma visibilidade no mercado. A gente pode ver, por exemplo, o Carlinhos, Neto Borges, né, que foram algumas contratações que o Vasco fez e que o Jadson, um zagueiro que jogou 5 jogos e saiu, né, jogadores que a gente não conhecia e que não tinham ainda demonstrado um rendimento satisfatório no futebol brasileiro, né, diferente desses jogadores que foram contratados. Quando isso acontece, quando muda essa política e opta por isso, contratar jogador que já apresentou um rendimento, né, diminui o risco de não dar certo, né, diminui o risco de não dar certo, aumenta o risco de dar certo a contratação, né? Então, claro que é muito cedo, a gente sabe que o Vasco precisa de reforços ainda, né? Por exemplo, vou citar um jogador aqui, o Marquinhos Gabriel. O Marquinhos Gabriel é um jogador que tem qualidade comprovada, todos sabem disso, só que não vem fazendo boas temporadas, as últimas, aí ele não vem fazendo boas temporadas, né? E o fato de ele ser um jogador que ele não é intenso, ele não tem intensidade, ele não é aquele jogador que aparece o tempo todo para jogar, ele some da partida, às vezes você passa bom tempo sem ouvir o nome do Marquinhos Gabriel, daqui a pouco ele aparece, levanta a cabeça e dá um passe de qualidade, né? Aí o pessoal, pô, o Marquinhos Gabriel tá jogando muito, só que no restante da partida, você praticamente não escuta o nome dele. Isso é o quê? Falta de intensidade, ele não tem aquela dinâmica para poder
poder jogar e se movimentar o tempo todo e buscar o jogo. A gente não tem, então me preocupa isso um pouquinho. Acho que o Vasco deveria pensar num outro meia que tenha características diferentes do Marquinhos Gabriel. Claro, a gente sabe que a gente tem o Bruno César, né, que tem contrato com o Vasco, que está em Portugal, inclusive, jogando bem, né, mas é um outro meia, né, que não tem intensidade também. Então é da mesma característica ali, tem qualidade, bola parada, muito bom em bola parada, o Bruno César, né, chute de meia distância, é bom, ele levanta a cabeça, consegue tocar de primeira quando tem que tocar de primeira, prende a bola quando tem que prender, né, tem a questão física, falta velocidade, né, e não tem intensidade, não se movimenta o tempo todo. A mesma forma o Marquinhos Gabriel. Então acho que o Vasco deveria buscar um meia com as características um pouquinho diferentes. Não sei se vai fazer isso, porque o Bruno César pode, não estou falando que vai voltar, pode voltar pelo fato de ele ter contrato, né? Mas eu vi evolução sim. Uma evolução que me chamou bastante atenção foi do Gabriel Peck. A gente tem que lembrar que no ano passado, em 2020, Gabriel Peck foi esculhambado, não parava em pé, não se conseguia dar sequência a uma jogada, né? Errava tudo, todas as decisões que ele tomava errava, a torcida desceu o cacete nele, falando que ele era muito fraco, que isso, que aquilo, e não sei se foi ele que tomou essa decisão ou o departamento de futebol do Vasco, foi a decisão acertada. Qual foi a decisão acertada? Voltaram com ele para o sub-20, né? Para ele ganhar confiança de novo, continuar trabalhando ali. Ele voltou para o sub-20, começou a se destacar de imediato, né? Ficou mais forte fisicamente, melhorou a tomada de decisão. Claro que ainda não é ideal, mas melhorou sensivelmente as tomadas de decisão no terço final, ali na intermediária do adversário, né? Tá com confiança, tá fazendo os seus gols, né? Fez isso no sub-20, retornou aos profissionais, continuou mantendo o rendimento, está crescendo de rendimento e hoje é titular. Por mais que tenha chegado aí o Morato e o Léo Jabá, esses aí, diante do rendimento que o Gabriel Peck está apresentando, eu já tinha falado isso, né? Que a princípio eu falei que todos os jogadores da base deveriam não serem titulares, começarem no banco ali, sendo que os que estão mais produzindo, como Gabriel Peck, Galardo, Bruno Gomes, deveriam começar no banco e a gente ter um time mais experiente. E no decorrer da temporada, se eles igualassem rendimento com os reforços, aí iam brigar pela titularidade ali, de repente, sendo até titular. E o Gabriel Peck está aí para mostrar que já no início da temporada já está mostrando um rendimento para ser titular. Então hoje ele é o titular e é isso que eu vejo diferença do Vasco, por exemplo, para o Cruzeiro e para o Botafogo. O Vasco tem uma base com muitos jogadores com um potencial grande de evolução. Só que eles estão sendo lançados, né? Eles não estão fazendo o ciclo natural. Eles estão sendo lançados de forma precipitada, né? Então essa transição está sendo feita, na minha humilde opinião, de forma errada, né? E a prova disso é o próprio Thales. O Thales, que é muito novo, tem 18 anos, se não me engano, se ele tivesse feito o mesmo caminho que o Gabriel Peck fez, não só o Thales, Vinícius, se tivesse feito esse caminho natural, retorna para a base e só vai subir quando estiver apresentando um rendimento condizente, quando estiver evoluindo na parte técnica, na parte tática. Se tivesse feito esse trabalho, tanto com o Vinícius, tanto com o Thales e outros jogadores, né, que ainda tem a idade de júnior, e subir só quando estiver ali apresentando rendimento, de repente o Vasco não teria nem caído, né? Então tomaram seguiram essa linha de ação em 2020, né, de não, vamos jogar os meninos da base e fazer contratações pontuais. Só que os meninos da base estavam em diferentes estágios de evolução e não apresentaram rendimento a ponto de deixar o Vasco na primeira divisão. Claro que não vamos aqui chegar e acusar e jogar a responsabilidade do rebaixamento em cima dos meninos da base. Só que o time era muito novo. Analisando o elenco como um todo, a porcentagem de garotos da base era muito alta, né? E isso complicou um pouquinho. Então, eu acredito que esse time pode evoluir mais, sim. Principalmente o Léo Jabá e Morato, que chegaram agora, né? Então, tem a parte física que está pesando. Então, com o passar do tempo, eles vão evoluindo na parte física, na parte técnica. A gente teve a surpresa do Gabriel Peck. Então, querendo ou não, foi um reforço,
né, um reforço já caseiro, e isso pode acontecer com outros jogadores da base. A gente tem o Matias Galaz aí já apresentando rendimento, isso pode acontecer também com o Bruno Gomes, com o Juninho, né, com o próprio Miranda, né, entre outros jogadores da base aí, com o MT, Figueiredo, Laranjeiras, o próprio Thiago Reis. Então, assim, eles estão em diferentes estágios de evolução, mas o tempo passa, e quando o tempo passa, a evolução vem de forma natural. Aconteceu com o Peck, pode acontecer com outros jogadores. A gente tem que ficar na torcida, porque se isso acontecer, a gente ganha reforço caseiro, em termos de rendimento, né? Então a gente fica na torcida aí, mas acredito que o time evoluiu sim, a gente, por mais que a gente não tenha gostado do que aconteceu nas eleições e que torça por uma reviravolta na justiça, eu acho que a gente não pode ser injusto e deixar isso influenciar nas nossas análises, né? A gente não pode analisar de forma emocional. Claro que o Vasco teve dificuldades com times tecnicamente inferiores aí nesse início de ano, né? Muito se falou da Tombense, da Caldense, mas a Caldense e a Tombense estão apresentando dificuldades lá no Campeonato Mineiro para os times de maior expressão, como América Mineiro, Cruzeiro, o próprio Atlético Mineiro, que está com um outro patamar financeiro aí, com investimento muito pesado, né, de jogadores de peso, e tiveram extrema dificuldade lá. Então, assim, é claro que a gente, como vascaíno, a gente quer ver esse time evoluindo cada vez mais, ganhando de forma mais tranquila, sem tomar gols. O time ainda está desequilibrado, a gente ainda tem um problema na bola aérea, né, que eu não vejo problema, não vejo como culpa só dos zagueiros, né? Existe uma série de fatores. O Vasco tem um poder de marcação no meio campo muito baixo, né? Marca a distância. Quando você marca a distância, você dá espaço para o adversário levantar a cabeça e cruzar na área. Então o ideal seria diminuir o espaço e evitar os cruzamentos. Isso aí não passa só pela zaga, passa pelos jogadores de meio campo, os jogadores que estão jogando nas pontas, diminuir o espaço, ajustar a marcação. Mas isso aí, com o tempo, vamos ver se o Marcelo Cabo consegue acertar isso aí. Mas eu vejo uma evolução sim, não aquela evolução de, estamos jogando que nem o Bayern de Munique, PSG e Real Madrid, mas comparando com o rendimento que nós tivemos no final do Campeonato Brasileiro de 2020, houve uma evolução sim. Claro que a gente espera uma evolução maior, né? Vamos ficar na torcida para isso aí. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço mais uma vez que se inscreva no canal para ajudar a gente a chegar a 1000 inscritos. Deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações. Vai passar na tela nossas redes sociais, se inscreve lá para a gente bater um papo. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!